Bom dia. Hoje nós vamos estar vendo a nossa última aula, né, que é sobre fabricação de sucos, né? Então é uma parte importante dentro do processamento de frutas e hortaliças, né? A indústria de sucos, ela tem crescido bastante, né, em cenário nacional. Então hoje a gente conhece inúmeros processos, né, que envolvem a fabricação de sucos, né? No nosso laboratório de frutas e hortaliças a gente detém uma dessas tecnologias, né, que é exatamente o arraste a vapor, né, e vários outros métodos de extração, tanto a frio como a quente, têm sido bastante utilizados pela indústria na obtenção desses produtos, né? Então vamos ver, né, relacionado à tecnologia de frutas e hortaliças, né, a aula de hoje. Então vamos para o segundo slide. Então aqui a gente traz a definição de sucos, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, é esse órgão que rege, né, boa parte da questão de comercialização, né, e foi ele também que padronizou, elaborou os padrões de identidade e qualidade para sucos, né? Então, suco de fruta, né, segundo instrução normativa de número 1 de 7 de janeiro de 2000, é uma bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida de fruta madura ou parte do vegetal de origem, por processo tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Então, pela legislação, o que é que a gente sabe? Né, que não pode haver fermentação, né, aí já foge do conceito, tá? Que não pode ter sido passado por um processo de concentração, né? Isso já descaracterizaria o produto como sendo um suco, tá? A fruta tem que ser madura, né? Isso por quê? Porque permite que o consumidor, né, na, no consumo do suco, né, sinta o sabor do carboidrato equilibrado, lógico, exatamente com os ácidos, né, mas quando o fruto está maduro, né, tem mais açúcar do que ácido, então o fruto, né, o suco vai ser maduro, né, o suco, gente, não é acrescido de açúcar, né, isso daí já é outra característica, né, de suco, certo? E tem que ter processo tecnológico adequado, tá? Então, independente do método de extração, ainda que seja frio, tá? Então, tem que ser submetido à pasteurização, porque não tem, né, como assegurar uma comercialização a mínima possível que seja, certo? Se não for devidamente, certo? Tratado esse produto, né? Então, aí vem a definição dos sucos integrais, né, tem crescido bastante, né, nesses últimos dias o consumo de suco integral, né? Então, a definição, né, será privativa ao suco sem adição de açúcar e na sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para suco reconstituído, né? Então, é aquele resultado da extração, né? Então, o suco sem açúcar, é, espremeu a fruta como se você estivesse na sua casa fazendo um suco de laranja passando no espremedor. Aquilo é um suco integral, tá? Para a gente entender de forma melhor o que seria esse integral, certo? E as indústrias têm feito bastante isso, não tem vendido muito suco natural sem adição nem de conservantes, né? Então, bem natural mesmo. Então, tem encontrado o processo tecnológico adequado para que consiga, né, comercializar o produto sem precisar adicionar conservante. Os concentrados, né, aqueles sucos que têm até 50% de sua água de constituição removida, certo? Então eles vão apresentar um Brix de 55 a 66, né? Então pode ser feito por evaporação a vácuo, né, que é o mais
utilizado, mas também a crioconcentração, né? Então, veja, quando a gente trabalha numa atmosfera diferente da atmosfera ambiente, então a gente já tem uma diferença de temperatura. Então, essa diferença desculpa, não de temperatura, de pressão. Essa diferença de pressão, né, que ele fala que é evaporação a vácuo, fará com que as moléculas de água sejam evaporadas do sistema. E isso vai gerar uma concentração. Então, gente, nem sempre concentrar significa dizer que a gente vai colocar o produto para aquecer, né, e liberar as moléculas de água. Não, isso é uma forma de fazer, tá? A concentração, onde você evapora e elabora, né, e manda embora, né, o vapor de água, né, o oxigênio que tem dentro do suco, isso é uma das formas, mas nem todo produto pode passar por esse tipo de concentração, que é esse aquecimento, né? Então, por exemplo, quando você faz uma evaporação a vácuo, você trabalha com baixíssima temperatura, né? Você trabalha com temperaturas em que não há alteração da constituição do suco, né? Então, é um processo tecnológico adequado. Agora, é claro, é caro, né? E aí tem também a crioconcentração, que usando o processo lá de química que a gente já conhece, que é sublimação, né? Que é a passagem do estado da água do estado sólido para vapor, sem passar pelo líquido, certo? Então, isso gera é, uma uma saída das moléculas de água, né? Isso também gera uma concentração, certo? Aí aqui, ó, na qual a água cria concentração, na qual a água é removida na forma de gelo ou por osmose reversa, no qual a água é removida na forma líquida, certo? Então, osmose reversa, então você vai submeter o produto a uma situação onde a água, né, seja atraída por um sistema, né, externo que é colocado ali, certo? Então, promovendo, né, essa osmose reversa e, consequentemente, né, a retirada, né, dessa parte de água de dentro desse produto. Então, essas são formas de concentração e aqui você já vai aprendendo, né, um pouco sobre elas. Tá? Então, temos o suco desidratado, né, que é o suco em estado sólido obtido pela desidratação do suco integral, né? Então, seria o pó, né? O suco misto, né, que é o suco obtido pela mistura de duas ou mais frutas ou vegetais. Então a gente sempre tem, né, esses blends, essas misturas, elas sempre são indicadas no rótulo das embalagens quando a gente vê, né? Às vezes a gente encontra um blend muito que a gente encontra muito no mercado é o suco de uva adoçado com suco de maçã, né? Ou então um suco de manga, de pêssego, né, adoçado com suco de maçã. Por quê? O suco de maçã, ele tem muito açúcar. Então, é uma forma da indústria utilizar, né, para não acrescentar açúcar, propriamente dita, a sacarose, né, dentro do produto. Então, ela adiciona, né, o suco de maçã. Então, você sempre vai encontrar muitos blends em sucos vendidos no mercado com o suco de maçã, porque ele vai trazer uma doçura, certo? Então, esses são chamados os sucos, né, misto. E o néctar, né, é aquele produto que vai apresentar 20 a 30% de polpa, então o restante vai ser água, vai ser acrescido de açúcar, certo? Esse é o néctar, é esses sucos que a gente encontra em supermercado, geralmente eles são néctares, a não ser que ele tenha um nome lá, suco integral, né? Não vai ser acrescido de açúcar, mas o néctar será assim, tá? O suco tropical, né, que é produto obtido pela dissolução em água potável de polpa de fruta de origem tropical, né? Então é toda aquela fruta que tem designação de ser uma fruta tropical, né, que deve apresentar no mínimo 35 a 50% da respectiva polpa. Esse é um suco tropical. Como é que você sabe que um suco é tropical? Então as frutas elas foram divididas em duas grandes classes: frutas de clima tropical e frutas de clima
temperado, né? Então são aquelas de clima frio, que a gente chama de temperado, e aquelas de clima quente, que a gente chama tropical. Mas nem todas as frutas, né, que são de clima frio, elas são frutas do clima temperado, né? Porque tem muitos lugares que é frio uma parte do tempo, enfim, ali também pode ter fruta tropical, certo? Então, vocês podem procurar, né, essa definição, né, em livros de fisiologia, pós-colheita, enfim, né, de frutas de clima tropical e de clima temperado, certo? Mas, no geral, é isso que eu estou falando para vocês. E aí nós temos também o refresco, que é uma bebida, né, que ela não é gaseificada, não fermentada, obtida pela diluição em água potável do suco de fruta, polpa ou extrato de origem vegetal adicionado de açúcar, né? O tom de laranja, né? Que pode ter 30% só do suco natural de limão, equivalente a 5%, ou de maçã, 20%, certo? Então aqui eu coloquei uma foto para vocês é, do que seria refresco, do que seria o néctar e do que seria um suco. Então o suco é 100% da fruta, o néctar vai de 20 a 30% e 5 a 20%, né, do suco da fruta seria o refresco, né? Então assim, para deixar a coisa bem clara, né, para a gente entender, certo? Então seria mais ou menos isso daqui, pela definição, tá? Então veja, hoje em dia a gente ainda tem buscado bastante essa questão dos produtos orgânicos, mas vamos ver o que é que ele diz aqui sobre a diferença de um suco que é integral para um suco que é orgânico. O suco integral, ele tem 100% de polpa, pode existir a adição de açúcar, certo? Cultivo convencional com uso de agrotóxicos. O suco orgânico, 100% de polpa, sem adição de açúcar, totalmente livre de agrotóxicos e respeito à natureza e relações sociais. Veja, gente, segundo a definição que a gente viu pelo Ministério da Agricultura, esse suco integral ele não pode ter essa adição de açúcar, né? Então, veja aqui, né, quando a gente volta, né, designação de suco integral será privado ao suco sem adição de açúcar, certo? Então, aqui é um exagero, eu acho que é, de quem fez a propaganda, né, porque isso aqui foram tirados de sites que vêm a ressaltar a importância dos produtos orgânicos, e aí ele vem cá em cima, né, desses sucos que são integrais, né? Mas eu não acredito que um suco que seja integral, né, denominado como integral, vendido no mercado e com adição de açúcar, né, ele deve, deve ter sua existência comprometida. Por quê? Porque a fiscalização, né, pode a todo tempo fazer uma pesquisa, ver a quantidade, né, de açúcar que tem nesse produto e retirar, né? Então, vejam só, uma coisa importante agora que a gente levantou e que eu posso comentar aqui com vocês. Se eu tenho uma suspeita que um suco, né, ele tem que ele está sendo vendido como integral e foi adicionado sacarose, como é que eu faço isso para saber? Né? Por quê? Porque a fruta, quando ela está madura, o suco integral é obtido da fruta madura. A fruta, quando ela está madura, ela tem uma quantidade de açúcar, certo? Concordam? Ela tem açúcar redutor e não redutor, ou seja, ela tem glicose e sacarose na sua constituição. Então, certamente, quando eu for fazer uma análise, né, físico-química de açúcares redutores e não redutores, eu vou encontrar glicose e sacarose no produto, da constituição, da própria constituição da fruta. Então, se eu levo isso para o laboratório, submeto a análise, né, e encontro glicose e sacarose, certo? Então, como que eu vou saber, né, que aquela glicose, que aquele quantidade de açúcar que eu encontrei é característica da fruta ou se foi adicionado sacarose ao produto? Primeira coisa que vocês devem pensar é que o fruto, quando ele está maduro, né, a sacarose que tem, né, no fruto maduro, ela vai sendo quebrada em unidades de glicose, certo? Então, uma boa parte desses açúcares, eles vão ser encontrados nas frutas como glicose e frutose, porque uma molécula de sacarose ela é quebrada, certo, em glicose e frutose. A hidrólise dela, né, a quebra de uma molécula de sacarose, você tem uma molécula de glicose e de frutose. Então, você vai encontrar
glicose e frutose, certo? Numa maior parte do que sacarose. Então, se você faz uma análise de açúcares redutores e não redutores e encontra muita sacarose, né, e você vê, por exemplo, em análises, compara com análises da fruta, né, pega uma fruta como referência, ela madura, e vê a quantidade de glicose, sacarose e frutose que ela tem, e aí você pode comparar. E aí você tira a sua dúvida em relação à adulteração desse produto que está sendo vendido como integral e que pode ter sido, né, acrescido de sacarose, certo? Então isso pode ajudar, certo? Então vamos seguir aqui, tá? Então vem aí os sucos conservados, que são sucos integrais, adicionado de agente conservador químico, certo? Os derivados de enxofre, então o sulfito de sódio e potássio, o bisulfito, metabisulfito, né, que inibe a ação de micro-organismos e evita o escurecimento devido toda aquele mecanismo que a gente falou para vocês na aula passada, né, que o sulfito, né, os sais, disulfito, metabisulfito, eles impedem a aglomeração das substâncias, né, impedindo assim o escurecimento, tá? E o suco reconstituído, né? Do que se trata o suco reconstituído? É o suco obtido pela diluição do suco concentrado ou desidratado até a concentração original do suco integral ou ao teor de sólidos solúveis mínimos estabelecido nos respectivos padrões de identidade e qualidade para cada tipo de suco integral. O que é que existe? Que tecnologia é essa, gente? É, a gente visitou, né, teve a oportunidade de visitar, eu tive a oportunidade de visitar, enquanto professor, com algumas turmas, né, uma empresa, uma indústria no Vale do São Francisco, que ela era, o carro-chefe dessa empresa era exatamente fazer suco reconstituído. Né? Então, eles pegavam a acerola, né, o suco de acerola, e eles concentravam o suco de acerola. E eles exportam esse suco de acerola concentrado para o Japão, para os Estados Unidos. E o que é que o Japão e os Estados Unidos faz com esse suco quando chega lá nesses países? Eles reconstituem, eles recolocam a água que foi perdida na evaporação. E por que então não transporta o suco integral e dá preferência por transportar o suco reconstituído? É por questão, primeiro, de conservação, né? Então a água sendo retirada do produto, ela impede, né, várias reações bioquímicas que aconteçam, né, impede reação microbiana, né, e a quantidade de barris que eu exportaria se o suco fosse integral é completamente, né, a metade ou menos da metade do que eu exporto quando o barril for de suco concentrado. Né? Então é aquela história, por exemplo, um barril de 50 quilos de suco concentrado vai fazer muitos litros de suco, né? Muitos e muitos litros de sucos. Então eles pegam esse suco concentrado, adicionam água até na concentração que podem adicionar para tornar o suco integral. Então eles invasam esse suco e vendem, né? E vendem, embalam esse suco, né? E aí eles vendem. É isso que esses países que compram suco concentrado, né, do Brasil fazem, certo? Então vamos lá, vamos caminhar. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui algumas fotos de suco integral, né, que a gente acha no mercado, o suco adoçado, o suco reconstituído e o suco misto, né, e algumas novidades, como por exemplo esse com, kombucha, né, mas aí o suco de limão também já existe, que é uma tecnologia, né, que a gente eu ainda não tenho conhecimento sobre o processo, né, de extração, como é que eles conseguem, né, manter esse produto. Eu também não sei se esse suco é integral, não sei como é que eles conseguem manter a característica do produto sem alteração, né, devido ao contato que na hora da extração a polpa do limão pode ter com a casca, e isso pode trazer, né, aquele gosto amargo ou características assim indesejáveis no suco quando ele vai passando o tempo, certo? O kombucha, né, que não é um suco porque ele já é fermentado, né, então é uma bebida fermentada, então ele já não é caracterizado como suco. Então aqui são alguns exemplos, né, que a gente tem hoje em dia, tá? Então, etapa de processamento,
né, de sucos de fruta, né? Basicamente, você tem o seguinte: a fruta, né, você faz a seleção, lavagem, sanitização, a extração, né, o processo de extração, né, do suco. Aí você geralmente submete a um processo de clarificação, né? Por quê? Primeiro, para aumentar o rendimento do produto, porque clarificação, se ela for feita de forma enzimática ou até mesmo por centrifugação, né, ela dá uma separada no produto, então isso aumenta a concentração, porque tem muito suco ainda preso, por exemplo, se for laranja, nas vesículas da laranja, né, que são aqueles, os gruminhos da laranja onde ficam o suco, e a gente vê isso quando a gente faz na nossa casa, né? E outra quantidade de suco que fica preso, né, nas estruturas, e quando você submete o processo de clarificação, você extrai, tá? Então você filtra, porque você quer fazer uma separação das fases, né? Então você faz uma filtração ou decantação, não sei, depende da empresa, né, e dos produtos que você tenha, ou você passa por membrana filtrante, né, quando você quer uma microfiltração, né, retirar realmente todos os sólidos. Aí você promove uma desaeração, né, que pode ser por aquecimento a quente, que é a mais simples, ou você pode também fazer isso a vácuo, mas a verdade é que você tem que desaerar, né, você tem que retirar o oxigênio desse produto para evitar uma complicação no futuro, né, durante o armazenamento. Você formula, né, que reconstituir até a água, né, a concentração de água, né, que você pode colocar no produto, né, ou então corrigir em relação a sólidos solúveis, né, e conservação, né, que seria armazenamento do produto e comercialização. Então, isso é uma planta, né, piloto de processamento de suco. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Né? Então, a gente tem aqui, né, uma etapa de seleção, lavagem e limpeza. Né? Então, tudo isso daqui vocês já viram na aula passada, eu não vou me deter muito. Então, vocês sabem que a concentração do cloro na hora da limpeza vai depender da estrutura biológica do produto. Então, aqui no caso, laranja, né, a gente pode, né, trabalhar com uma quantidade de ppm maior, né? Aqui no caso, por exemplo, ele compara 100 ppm, né, ainda entre os ácidos, né? O mais usado, gente, é o hipoclorito de sódio por questões de preço, né, e por questões de que é fácil de evaporar esse cloro no hipoclorito, certo? Mas tem outros compostos que você podem usar, né? Por exemplo, o cloro mais puro, né? Mas aí tem que ver essa questão de deixar ou não resíduo, certo? Então, seleção, né? Aquilo que na fabricação de suco, essa etapa é bem importante, certo? Porque é aquilo, se você está trabalhando com uma laranja estragada, né, você vai comprometer toda a sua produção, certo? E a lavagem é todas aquelas etapas que a gente viu, né, a úmido principalmente, com flotação, né, que é aquele borbulhar da água dentro da esteira, agitação mecânica, que pode ser por aspersão ou por imersão, enfim, né, nesse caso, especificamente na produção de sucos, não cabe aquela limpeza a seco, né, aquilo é mais destinado a grãos, né, que vão ser limpos e conservados, como feijão, soja, milho, né, não cabe muito esse tipo para frutas, certo? Então, o processo de extração, tá? Então, aqui, o mais comum em laboratório, né? Vou colocar o meu rosto aqui, tá? Então, o processo mais comum no laboratório é o despolpamento, tá? Então, a despolpadeira simples que a gente tem no laboratório, que faz apenas uma única extração, e dessa única extração você pode trabalhar com os diferentes tipos de malha. Quanto mais fina você quiser a polpa, ou com menos resíduo você quiser a polpa, então você só troca a malha por uma malha mais fina e você vai ter a polpa na qualidade que você quer, certo? E a malha é aqueles furinhos das peneiras que a gente tem em casa, e aqui no nível industrial
é uma malha bem resistente, né? Seria uma peneira bem resistente que é colocada, né, dentro desse equipamento, né, que vai permitir que só passe pelaquela malha, né, a polpa na granulometria que eu quero. Então eu posso ficar trocando a malha, tá, para obter a polpa. O que eu posso fazer com a despolpadeira é passar ela várias vezes, né, despolpou, aí eu vou e pego o resíduo, passo de novo aqui até eu obter uma mistura, né, a polpa do jeito que eu quero. Ou eu posso fazer a despolpadeira dos 3 estágios, né, que é bem mais simples, é um processo mais simples do que ficar passando várias vezes na mesma despolpadeira, né? Eu posso fazer dos 3 estágios, que cada estágio com uma malha diferente para dar a polpa, né, fina como eu quero. Eu tenho também, então, isso é o processo de extração a frio, né, que trabalha com força centrífuga, porque elas têm uma paleta de metal ou de borracha que roda aqui dentro e vai empurrando o fruto para o centro, né, do cilindro e vai comprimindo nessa polpa do fruto nesse centro do cilindro, permitindo que passe, né, a polpa através da malha, certo? Então esse é o processo de extração a frio, né, que ocorre numa despolpadeira normal. Aí a gente tem o processo de extração a quente, né, que é esse processo por arrasto a vapor, né? O que é que acontece no processo de extração a quente? O vapor de água entra em contato diretamente com a célula do produto, né, com a polpa devidamente cortada no tamanho proporcional, né? E esse vapor de água, quando ele bate, né, na célula, ele extrai, né, todo o líquido que tem dentro da célula e fora da célula que está na polpa do produto. Então, o vapor superaquecido, né, super saturado de água, bate na polpa do fruto e isso promove que a retirada da polpa, né, do fruto, certo? Ainda existe, né, também o processo de extração por essas prensas manuais de inox, né, que é, por exemplo, você coloca o produto aqui, né, na base inferior desse cilindro e você vai rodando essa prensa, né, esmagando propriamente dito o produto, certo? Então, assim, para determinados tipos de produto é melhor você aplicar esse, para outros esses, né? Então, para outros há dos 3 estágios, né? E para outros esses. Então, isso vai depender do tipo de produto que você quer, certo? E da polpa que você tem para trabalhar, né? Então, e claro, das condições da empresa que você tem, certo? Mas o custo-benefício melhor, né, que a gente tem aqui para a produção de suco, esse processo de extração é muito bom, mas tem também umas desvantagens. Esse que eu estou falando é o arraste a vapor, certo? E o mais comum seria a obtenção da polpa e eu diluir a polpa, né, numa concentração, né, colocar uma concentração, uma parte de água nessa polpa diluída até que se transforme, né, em suco integral. Isso também é chamado suco integral, até que venha, né, para os padrões de identidade e qualidade que são determinados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, certo? Então vamos ao próximo slide. Então a gente tem aqui o exemplo, né, de os decanters, né, que são equipamentos para extração, né, de líquidos, separação, né, na verdade, extração, né, aqui, ó, utilizados para extração da fruta finamente solubilizada e do mosto dos vegetais. Eles apresentam um excelente rendimento e podem ser aplicados de maneira flexível para diferentes usos, certo? Então aqui ó, ocorre a descarga de líquido sob pressão, aqui a alimentação, onde você vai botar o produto, e aqui a descarga de sólido, certo? Então você faz um processo, né, de separação, né, é mais ou menos uma prensa, gente, uma rosca daquela infinita, onde você vai passando o produto e extraindo, né, o que você quer extrair do produto, certo? O líquido, né? Você vai separando o líquido do sólido, certo? Então é um outro processo de extração. E todos esses, um ou outro, né, pode ser usado na empresa, né? Deixa eu voltar aqui e falar uma coisa interessante para vocês. Nesse processo de despolpamento, né, aqui no uso da despolpadeira
normal ou de 3 estágios ou da prensa, né, ou desse decanter, né, o que que a gente pode fazer? Uma forma, né, da gente acelerar o processo e da gente ter uma máxima qualidade na extração é a gente aquecer um pouco, né, a fruta antes de submeter ao processo de extração. Só que esse aquecimento ele não pode ser elevado, por quê? Porque eu posso alterar as características do produto. Mais ou menos uma temperatura de 40 graus, 45 graus para algumas frutas é o suficiente, tá? Então, dá um aquecimento no produto, certo? E submete ele à prensa. Você vai ter uma extração melhor, né, da polpa quando você submete esses produtos à extração, certo? Então aqui a gente tem o processo quando você já tem a extração de clarificação, né, enzimática, certo? Então, para entender clarificação enzimática, aí vem a questão da pectina, né? Então, a pectina é o polissacarídeo que a gente já conhece lá, que é usado na gelificação, certo? Essa pectina ela gera turbidez e viscosidade em sucos de fruto, que dificulta o processo de filtração e concentração. Então, não é para todo suco, gente, mas o suco comum que a gente encontra que acontece isso. O suco de goiaba, o suco de manga, que são muitos, tem uma alta viscosidade, né? Por exemplo, o suco de maçã, que tem uma turbidez altíssima se ele não for clarificado. Então, isso é gerado pelas pectinas. Então, o que é que acontece? Você coloca uma enzima chamada pectinase, certo? Então, essas enzimas são produzidas por fungos filamentosos, né? O Aspergillus niger. Então, se você submete o suco a um processo de maceração ou um tempo, né, de ação com essa enzima, e depois você submete ao novo processo de extração, né? Então, o que é que vai acontecer? As pectinas elas vão se romper, né? E o rompimento dessas pectinas vai gerar, né, uma aglomeração, né? E saída, elas vão se aglutinar, elas vão sair, né, do produto. Vai dividir o suco, na verdade, em duas fases. E essa divisão do suco em duas fases vai permitir, né, que a gente tenha uma fase, né, menos densa, mais líquida, menos concentrada para trabalhar, certo? Que é exatamente o produto clarificado. Essa clarificação também pode ser obtida por centrifugação, certo? Mas o processo enzimático, né, ele é muito utilizado pela indústria. Aí aqui a gente, a clarificação, né, que reduz ou elimina o teor de sólidos suspensos, né, os polissacarídeos da parede celular das frutas, que são exatamente as pectinas. Então, a pectinase, ela quebra a estrutura da pectina e permite, né, que haja uma maior a saída, na verdade, é o desprendimento, né, de algumas substâncias e divisão do suco em duas fases. Então, o processo de clarificação tem esse enzimático, né, que usa a pectina, mas tem um físico, que pode ser decantação, centrifugação ou filtração por membrana, tá? O enzimático e o químico, né, que usa a gelatina, a terra diatomácea, né, a betonita, né, que são todos produtos químicos que podem ser usados, né, no processo de clarificação desses sucos, certo? Aí aqui eu tenho um exemplo, né, deixa eu mostrar esse exemplo aqui para vocês, né, a pectina em suspensão, né, numa solução no suco, tá? Então, a camada da pectina é esse daqui, então esse aqui é o núcleo proteico, né? Então é uma partícula que está em suspensão. Então depois o que é que acontece? A partícula com a parte da pectina removida expondo a proteína, certo? Então, por exemplo, essa camada de pectina que tem, né, na partícula em suspensão, ela é removida. Então, quando essa parte, essa camada, né, de pectina, ela é removida, o que é que acontece? Esses núcleos aqui, ó, o núcleo proteico, eles se juntam, né, se aglomerando numa única fase. Então, isso permite o que? A clarificação. A saída dessa camada proteica do produto promove, né, a clarificação. Veja aqui, né, esse exemplo, né, nessa foto, né, esse aqui é suco de maçã, certo? Esse daqui, ó, do meio, né, não clarificado, e esses que passaram pelo processo de clarificação. Veja o que que acontece, né? A divisão
essa turbidez aqui do suco de maçã era devido à grande quantidade de pectina que ele tem, deixando o suco escuro. Então ele dividiu, né, o suco em duas fases. Então você retira essa fase aqui, né, menos densa, e utiliza, né, a parte mais clara como suco. Né, assim que a gente encontra suco de maçã para vender, né, no comércio. Tá? Então, ó, precipitação com gelatinas, né, que é aquela, né, é uma ação química, né, aqui que a gente viu no processo de clarificação. Então, do que se trata? Então, para eliminar os restos de partículas, né, que continuam dissolvidas no líquidos, são adicionadas 200 gramas de gelatina a cada 1.000 litros de suco. A gelatina se une aos taninos que existem no suco e forma uma sedimentação sólida, que é eliminado pelo processo de centrifugação. Então, para você aplicar essa tecnologia, você precisa ter, né, uma centrífuga. Né? Então, assim, é um processo químico que ele vai estar aliado com um processo físico, né, para obter o resultado final, que é a clarificação. Né? Em teoria, não deveria ficar resto de gelatina no suco. Por isso, as empresas não estão obrigadas a relatar a presença deste item nos rótulos de ingredientes. Veja que você não encontra, mas pode ter, tá? Mas a gelatina também não é um produto que faz mal, né? Então, assim, não é prejudicial, né? Então, esse processo é bem comum no suco de maçã, de uva e de groselha, certo? Onde você obtém esse, esse produto que passou por esse processo, né? Com o uso de gelatinas, certo? Então, vamos ao próximo. E aqui o processo físico, né, de clarificação, que é o uso de membranas, certo? Então, existem vários tipos de membranas, né, que são usadas. As poliméricas, as de cerâmicas. Então, no que é que consiste, né? Então, você passa, né, o fluido, né, num determinado sentido pela membrana, certo? E essa membrana que tem atração por uma parte polar, né, do produto. Então, aqui é um processo de separação que conta com polaridade, né? Então, o que não é polar vai passando e o que é polar vai ficando, certo? Ou seja, o que é hidrofílico, o que tem afinidade vai ficando retido, né, nessas fibras e vão sendo que e vai ocorrendo o processo de filtração, né, que vai ser mais fino, enfim, essa camada menos densa, né, mais apolar, ela vai passando, né, seguindo o fluxo e o que é mais fino vai ficando. Então, esse processo, eles vão separar sólidos em suspensão, né, e sólidos dissolvidos. A membrana atua como uma barreira seletiva, permite a passagem de determinados componentes, impede a passagem de outro, né, é realizada em temperaturas brandas e não utiliza aditivos. Então, é um processo físico, né, de clarificação, de filtração, né, bastante utilizado, né, em indústrias, só que é um processo caro, certo? Então é um processo caro, tendo em vista que essas fibras, depois de um tempo, elas estão saturadas, elas precisam ser limpas, precisam ser trocadas. Isso aqui, né, a gente não está falando de um material barato. É como se fosse, né, uma comparação grosseira, mas uma vela de filtro que você usa, né, na sua residência. Você tem que fazer a manutenção, né, porque o carvão ativado ele vai saturar, a um determinado momento ele vai saturar e ele precisa ser trocado, removido, precisa se fazer a manutenção. Então, isso tem um custo, certo?